Então, família, chegamos então no sábado e a gente fala que é o sábado santo. Como de costume, é o Evangelho de Jesus Cristo, Marcos, capítulo 16, do 1 ao 7, né? Para vocês aí se quiserem ler com as crianças, mas para facilitar para nossas crianças, vamos então para o vídeo. O Evangelho ele é bem curto, então é uma parte onde elas vão encontrar então um homem que a gente fala, provavelmente é um anjo, vestido de branco, que ele fala lá para elas assim, ó. Olha só que legal. Não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Eu vou deixar o trechinho aqui para vocês verem e daqui a pouco eu volto. Quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que se ouve um grande estrondo. Os anjos do Senhor desceram dos céus, rolaram a porta do sepulcro e permaneceram próximos à pedra, e vendo isso, os guardas com medo fugiram. Um anjo dirige-se às mulheres e diz: Não tenham medo. Sei que procuram Jesus, que foi crucificado. Vinde e vede o local onde repousou. Não está? Pois ressuscitou. Ide e contai a todos a boa nova. Ele vos espera na Galileia, como vos tinha proferido. Você viu meu mestre? Você viu meu mestre? Então, família, olha só, né? Você viu ali já praticamente o final, né? Agora uma reflexão que nós já começamos a nos alegrar, sabendo que ele não mais estará ali. Ele fez o que ele prometeu, né? E a reflexão que eu deixo é o seguinte, ó, na noite do sábado santo é marcada pela vigília pascal, que para ser bem entendida deve ser revista como uma liturgia batismal. Nela a igreja celebra a ressurreição de Jesus, recordando quão necessária e também a nossa ressurreição espiritual. Ou seja, essa passagem, porém, não pode ser realizada por nossas próprias forças, mas somente sobre a luz do ressuscitado, que dissipa nossas trevas e nos conduz à verdadeira vida, a vida de Deus em nós. Ouça a homilia do padre Paulo Ricardo. Então, estou deixando aqui embaixo o link, como de costume, para vocês verem a homilia dele, que é muito detalhada, tá? Porque se eu for fazer aqui vai ficar muito cansativo, e eu tenho que colocar na mão de quem entende a fundo e nos traz uma reflexão melhor, né? Mas, como eu sempre gosto, eu quero trazer para vocês o conceito litúrgico do Sábado Santo. Então, família, como sempre, eu gosto de pesquisar, fui a fundo, fui descobrir o que é o Sábado Santo, o que celebra, por que foi, da onde que veio, por quê, e vamos tentar entender aqui, olha só que legal. O Sábado Santo é o dia entre a dor pela morte de Jesus e a alegria da sua ressurreição. Então, ele fica ali entre os dois, né? O Sábado Santo ou Grande Sábado foi justamente definido por alguém como o mais longo dos dias, um tempo de reflexão que pode ampliar-se na vida de cada um. Não há celebração, é um dia alitúrgico. Não nos aproximamos da Eucaristia, mas espera-se em silêncio para reviver a consternação dos apóstolos após a morte de Jesus. Mesmo iniciando na noite do sábado, de fato, a vigília pascal é considerada parte da liturgia da Páscoa da ressurreição. É também o dia da crise da palavra. Os próprios evangelhos não falam nada. Podemos somente imaginar que este seja o tempo em que o corpo de Jesus permanece no sepulcro, enquanto os apóstolos, sendo um dia de repouso para os judeus, permaneceram sem saber o que acontecia a seguir. Então ninguém sabe, né? O que vai vir a seguir, né? Não tem nenhum evangelho que fala, mas igual ele traz aqui a reflexão, a gente supõe então, né, que Jesus estava ali com o seu corpo. Nem sempre foi silêncio. Olha só, aqui, vamos lá. A gente viu o evangelho, né? Mas vamos entender então o conceito, da onde veio o motivo, do porquê que a igreja faz isso. A gente tem que entender o porquê, não é, família? Olha só que legal quando a gente entende a história. Então eu trouxe para vocês aqui a reflexão da onde que veio, o porquê disso. A reforma litúrgica do Pio XII, de uma certa maneira, restaurou o Sábado Santo como um dia de silêncio e de espera, no qual todo cristão ainda hoje medita sobre a morte de Jesus e sobre a própria, exercitando-se na espera desta última e inevitável fim da vida terrena. Isso aqui eu estou pegando do Vaticano, para vocês falarem, mas da onde que ele está pegando essas informações? Do próprio site do Vaticano.
Nesse dia a fé é provada porque o Messias está morto e ninguém sabe o que irá acontecer. Pode-se somente viver na espera de que o vazio que se sente será preenchido. Por que eles ficam falando isso? Porque nesse momento nós já sabemos que ele vai ressuscitar, mas a igreja pede para a gente refletir no dia. Então no dia ninguém sabe o que está acontecendo, eles não sabem o que vai vir. Jesus morreu. E agora? O que nós vamos fazer? Cadê o homem que chegou lá no domingo de Ramos, montado no jumento, falando que era o Messias? Cadê aquele homem que falou, curou o cego, que andou sobre o mar, que pegou 12 homens e falou: me siga, eu vou conseguir. A igreja nos pede para refletir e imaginar aquele momento na cabeça dos discípulos. O que estava passando na cabeça deles, família? E ele traz assim: ó, o dia da descida da mansão dos mortos. Mesmo que tudo esteja em silêncio, Cristo age segundo a antiga tradição. De fato, nesse dia, Jesus desce à mansão dos mortos, nas profundezas do reino da morte, para salvar o homem e levá-lo consigo para o céu, onde nos prende e onde nos espera de braço aberto. Lá encontra Adão, o primeiro homem, que aqui simboliza toda a humanidade. O sacode, o desperta e lhe dá anúncio da salvação do qual ninguém está excluído, colocando de fato uma ponte entre o sepulcro e o reino de Deus. Jesus carrega a arma infalível da cruz, porque com a morte vence a morte. Então, família, como eu gosto de trazer a reflexão para vocês, aqui a igreja fala: Jesus desceu à mansão dos mortos. No filme do Mel Gibson tem a cena que Jesus desce, né, e prende o demônio, né? Mas também a tradição, né, nos diz, se você for pesquisar, a tradição diz que Jesus desceu à mansão dos mortos e lá estava Adão, que simboliza a humanidade, e levou Adão então para o céu. Essa é uma tradição. E o que é a mansão dos mortos na Bíblia? Será que é o purgatório? Eu fui pesquisar e achei um texto bem legal na Canção Nova, tá? Por isso que eu falo para vocês, sempre pesquise em sites católicos, Canção Nova. E olha só a reflexão, família, que legal para a gente aprender, né? Porque a gente às vezes vê lá, onde que está isso na Bíblia? A gente fala, né? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na oração a gente fala isso. Da onde que a Igreja Católica tirou isso? Por quê? O que é mansão dos mortos? Antes de Jesus, quando a pessoa morria, para onde que ela ia? Se Jesus desceu à mansão dos mortos e criou o céu, aonde que eles estavam antes? Olha só a reflexão que ela nos traz aqui. Deixa eu ver se tem o nome do responsável. Com certeza é o Felipe Aquino. E ele nos traz essa reflexão fantástica. E eu creio que as crianças vão entender. Então, crianças, mansão dos mortos. Será que é uma casa grande, cheia de alma? Vamos ver. A mansão dos mortos não é o purgatório. Era apenas um estado de vida das almas que morreram antes de Jesus morrer. Então, assim, antes de Jesus morrer, as almas morriam e iam para algum lugar. Era como se fosse um limbo ali, a gente vamos falar assim, limbo, né? Um lugar, e elas ficavam ali, não tinha para onde ir, não tinha algo específico, né? O credo ensina que Jesus desceu à mansão dos mortos. Isso significa que, de fato, ele morreu, que por sua morte, por nós venceu a morte, e o diabo, o dominador da morte, né? São João disse que ele veio a nós para destruir as obras do demônio. Depois, ele foi eliminado da terra dos vivos. Depois, minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Jesus morreu, mas sua alma, embora separada do seu corpo, ficou unida à sua pessoa divina, o Verbo, e desceu à morada dos mortos para abrir as portas do céu aos justos que haviam precedido. Então, família, eu tô aqui com vocês, ó, tô com catecismo, tá? Por isso que eu falo, fontes verdadeiras, tá? E olha só que legal. É um assunto muito bom, por isso que eu falei. Às vezes o vídeo fica grande, mas assim, são coisas que eu vou trazer para vocês que eu creio para você. Tudo isso aqui, para eu colocar nesse vídeo, foram sim vários sites, pesquisa, e se não tem isso tudo, não, do jeito que eu tô fazendo aqui, não tem. Vocês não vão achar um vídeo onde mostre tudo isso. E eu tô trazendo para vocês entenderem.
para vocês entenderem a nossa igreja e saber o porquê. Então aqui eu estou pegando o catecismo, que todo católico tem. Pai, mãe, se você não tem, compra o catecismo. Leia, porque aqui tem tudo. Às vezes a gente tem alguma dúvida da igreja, tá aqui, ó. E olha lá, o catecismo, no 632, traz assim, ó, parágrafo 1. Cristo desceu ao inferno. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A frequente afirmação do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dos mortos, pressupõe que, anteriormente à ressurreição, ele tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro dado pela pregação apostólica, a descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, para lá foi com o Salvador proclamando uma boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo morto desceu dos infernos, ou Sheol, ou Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu ao inferno para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno de condenação, mas para libertar os justos que haviam precedido. Também os mortos foi anunciada a boa nova. A descida aos infernos é cumprido até por sua plenitude do anúncio ao evangelho da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua real significação de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos. Família, para vocês entenderem esse texto gigante que o Gibson fez aqui, agora deu um nó na minha cabeça. O meu filho está aqui, Gibson, ele não está entendendo nada. Está querendo assistir Netflix e está com o olho... Calma, respira. É que é muito legal a gente ler o catecismo, porque a reflexão, gente, quando a gente começa, a gente ama isso aqui. Resumo, Jesus desceu. Todas as pessoas que morreram estavam esperando o Messias. Jesus é o Messias. Jesus desce e fala, cheguei. E naquele momento ninguém tinha visto Deus. Naquele momento Jesus retira eles. Naquele momento Jesus leva eles, então, à morada deles eterna. Resumo de tudo isso que eu li. Jesus desce, Jesus se apresenta. Jesus se apresentou lá na época para todos os vivos. E agora Jesus que morre, Jesus desce até os mortos e também anuncia para eles. Então os mortos têm a anunciação do Messias e os vivos também teve. Isso que ele nos traz aqui, ó. Cristo desceu, portanto, à profundeza da terra, a fim de que os mortos ouvissem a voz do Filho de Deus e, escutando, vivessem. Jesus, o príncipe da vida, participou da mesma condição para destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeito à escravidão. Resumindo, gente, aqui no 636, ele vai dar um resumo. Ó. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, se lembra que eu tinha falado com vocês, crianças? Será que é uma mansão cheia de alma? Olha o que é. O símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que por sua morte, por nós, venceu a morte e o diabo. Aquele que tinha o poder da morte. 637. O Cristo morto em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à morada dos mortos, abriu as portas do céu aos justos que o haviam percebido. Então, resumindo, família, para que a criança aí entenda. Criança, catequizando, olha só que legal. Jesus, então, ele morre. Então, Jesus, ele passou a vida inteira pregando que ele era o Messias, né, e mostrando para nós a salvação. Mas muita gente, até Jesus ter nascido, morreu. E essas pessoas que morreram, morreram esperando Jesus. E essas pessoas que morreram esperando Jesus, Jesus, quando ele morre, e aqui o catecismo diz assim, Jesus morreu de verdade, Jesus desce até os mortos e fala, chegou a hora de vocês, vocês os justos. Ali estava uma mistura. Mas os justos, aqueles que seguiram a palavra lá, Abraão, Moisés, todos os profetas, aqueles que estavam ali esperando o Messias, Jesus chegou para eles e falou assim, chegou a hora de vocês.
eu estou aqui. Eu vou abrir a porta dos céus. Olha só que lindo quando a gente consegue entender a mensagem. Então, família, então baseado na doutrina da Igreja Católica, né? No catecismo a gente leu junto, refletiu junto, mas também tem um outro aqui também, que é de São João Damasceno, mais ou menos em 407, é um doutor da Igreja e patriarca de Constantinopla. Ele nos ensina, pelo fato de que na morte de Cristo a sua alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Jesus existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo, e na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Olha só que lindo isso. A escritura chamada de morada dos mortos, inferno, Sheol, ou Hades, o estado das almas privadas da visão de Deus, são todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Mas o destino deles não é o mesmo como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Jesus não desceu aos infernos. Daí aqui ele colocou, né, entre abre parênteses, interior, né, fecha parênteses, para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos, diz o catecismo, que é o que a gente acabou de ler. Jesus ele desce e diz aqui, aqui estou. Os justos vão. Aqui que ele está dizendo aqui, quando ele fala sobre Abraão, é uma parábola, que depois se vocês quiserem ver a parábola, que ele diz, né, que é bem rapidinho aqui, ele é um homem, e tem o seu servo ele come os restos dele, esse homem come e joga os restos para ele, e acaba que os dois morrem. O homem que comia com fartura e dava os restos para o escravo, esse homem quando ele morre, ele vai para o inferno. E no inferno ele sente muita sede, muita sede. E o inferno assim, ele consegue ver um pedaço do céu ali, e isso ele vê Abraão e pede para Abraão uma gotinha, uma mínima gotinha de água que caia na língua dele, e Abraão diz que não tem, porque olhando, ele parece que é muito perto, é como se fosse uma casa de 2 andares, subiu as escadas é o céu, desceu as escadas é o inferno. Mas, olhando é simples, mas existe uma barreira gigantesca entre o céu e o inferno, então Abraão fala para ele, não posso, não tenho como. Existe uma barreira, um abismo imenso entre eu e você, nem se eu quisesse. Por quê? Então ele fala assim, mas deixa eu avisar meus irmãos para que eles não cometam. Aí Abraão fala assim, por que eu vou deixar você falar para os seus, se teve Jesus, se teve os profetas? Ninguém escutou. E não é você que vai sair do inferno indo para a terra que eles vão acreditar. Vocês não acreditaram nem em Jesus, nem nos profetas. Então Jesus, o catecismo traz isso para nos refletir, né, gente? Então Jesus deu várias oportunidades e nos últimos ele deu sua vida, ele desce até a morada dos mortos, fala para eles também, estou aqui. Então aqueles que esperaram Jesus, tiveram Jesus também quando ele morreu, porque ele desceu até a mansão dos mortos, recuperou eles, e os vivos que nós estamos até aqui, estamos agora aguardando também isso. Né? Então cada dia da nossa vida, a gente é uma oportunidade a mais para voltar para Deus. Tá bom, família? Eu sei que ficou bem comprido, mas quinta, sexta, sábado, domingo é uma reflexão assim para vocês aprenderem os motivos, da onde que vem, o porquê daquilo, para vocês entenderem às vezes o significado, mansão dos mortos. Às vezes a gente fala e reza a mansão dos mortos, Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, né? São coisas que a gente faz no dia a dia, mas não sabemos o motivo, da onde que veio isso. Qual é o significado de Mansão dos Mortos? Mansão dos Mortos dá a impressão que é uma mansão, um filme lá de terror, né, cheio de alma. Não, né? É uma nomenclatura, né, dada ali então no Evangelho. Tá bom, família? Então terminamos aqui a reflexão do sábado. Como eu sempre deixo aqui também o link do padre para vocês refletirem melhor ainda tudo isso que eu falei. E agora nós vamos então para o domingo. Vamos lá.